Olá pessoal, aqui fala Johnny Cash e no vídeo de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Sendo mais específico, vamos falar sobre o Iridium Recebíveis. E vocês se perguntam, mas que fundo que é esse? É o nosso IRDM11, que se você pegar o gráfico dele nos últimos 6 meses, ele caiu já cerca de 12%. É uma queda de tanto, levando em conta que ele é um dos maiores fundos de recebíveis do nosso aqui. Fundo que já pagou 1,60 por cota lá em 2021, depois veio pagando 1,30, 1,20, que também é um valor muito bom. Porém, nos últimos tempos, para ser mais preciso, nos últimos 6 meses, ele vem pagando menos de R$ 1 por cota. Ele ganhou grande popularidade nos últimos tempos, porque, como eu disse, ele sempre pagou muito bem. E isso muito atraiu os investidores. Bom, para mim, a queda de dividendos para baixo de R$ 1 pegou muitos investidores de surpresa, que na minha opinião não deveria acontecer, né? Porque o IRDM11 é um fundo de papel, ou seja, ele é um fundo de CRIs, e como muitos outros fundos que são de CRIs, que são afetados pelo IPCA, o IRDM11 também é afetado pela inflação. Como é o caso do HCTR11 que eu falei no vídeo passado. E se você não assistiu, vai lá assistir que tá muito legal. Por que não deveria pegar os investidores de surpresa? Porque fundos imobiliários que têm na sua maioria indexadores como o IPCA, ou seja, a inflação, quando a inflação cai, ou seja, o IPCA cai, é natural que os dividendos também sofram uma queda. Mas isso não só acontece com o IRDM, tá? Antes que você pergunte, vários outros fundos que são muito expostos à inflação também estão sofrendo nesse período. Mas eu não acho que isso é um problema e você vai descobrir no decorrer desse vídeo porque eu acho isso. Bom, o IRDM11 é um fundo que hoje está custando seus R$ 89 mais ou menos. Teve seu último rendimento anunciado de 95 centavos, tem um patrimônio grande de 3,4 bilhões de reais e o seu P sobre o VP está em 96, ou seja, temos um pequeno desconto no preço da cota. É um fundo também que cobra uma taxa de gestão de 0,83% ao ano, uma taxa de administração de 0,17% ao ano, que se juntarmos as duas dá mais ou menos 1% ao ano. E mesmo o IRDM11 tendo seus dividendos afetados pela deflação nos últimos meses, ele ainda mantém uma média muito boa nos últimos 12 meses em relação ao dividend yield, que é de 14% mais ou menos, cerca de R$ 13 por cota, querendo ou não, isso já é maior do que a Selic. E se demos uma olhada também na carteira do fundo, veremos que 68% da carteira são de CRIs, 23,73% são investimentos em outros FIIs, ou seja, ele compra cotas de outros fundos imobiliários. O mais importante que você precisa saber é que todas essas CRIs, mais a metade está indexada ao IPCA, cerca de 56%. Como eu havia dito, se você é um investidor que tem fundos como esse, fundos que têm muita exposição ao IPCA sofrem demais quando ele cai. Ele fez também algumas movimentações, como compra de CRIs, onde a grande maioria é indexada ao IPCA, fez também vendas de cotas de FIIs, como a HCTR e o DEVA11. Houve também duas compras de fundos imobiliários ali, do Canip11 e do RBHY11, onde a compra do RBHY foi bem relevante, cerca de 35 milhões ali de reais. Lembrando que esse relatório foi o último solto pelo fundo, então com certeza tem mais movimentações aí nesses meses desse ano. Uma coisa legal também de se olhar, quer dizer, tudo é legal de se olhar, né? É o demonstrativo de resultado do exercício, ou seja, é o DRE do fundo. Assim como o HCTR11, ele também sofreu nesses meses de deflação. Eu estou falando isso novamente para você perder o medo, aquele medo que o povo fala assim, o fundo tá quebrando, o fundo tá acabando, mas não, é só um período de queda que é normal em qualquer investimento. Se você olhar na linha de receitas ali onde está a caixa entre parênteses, você vai ver que o resultado do fundo caiu muito nos meses que tiveram deflação. Na linha de baixo onde está juros, você vai ver que os juros ainda se mantiveram no mesmo patamar, porém a correção monetária, negociação e rendimentos de FIIs caíram demais. É porque o fundo investe em vários outros fundos também que investem em coisas relacionadas à inflação. E se a inflação cai, tudo que está relacionado a ela também vai cair. E quando tem deflação, de maneira geral é muito bom para o consumidor, para as empresas, mas ainda assim tem lugares que são afetados negativamente. E o investidor que não sabe sobre isso pensa assim, por que meu dividendo está caindo? Sendo que não está acontecendo nada, né? Eu acredito que tem um grande erro, principalmente na pessoa que começa a investir em fundo imobiliário, é que ela pega o último rendimento do fundo imobiliário que ele teve e leva isso como regra. Acho que o dividendo vai ser aquele mesmo para sempre e nunca vai cair ou vai subir. Quer dizer, ela espera que suba, né? Querendo ou não, esse é um erro normal de se cometer e eu também já cometi esse tipo de erro. Quando o cidadão vê lá um dividendo de R$ 1,60 por cota, e muito por causa que a inflação tá alta, ele acha que esse dividendo vai ser para sempre. E claro, se a inflação ficar alta desse jeito por muito tempo, é bem provável que isso continue acontecendo. Mas o normal de qualquer país, ou pelo menos de um país desenvolvido,
desenvolvido ou subdesenvolvido que quer crescer é ter pouca inflação, ou pelo menos essa inflação seja controlada, né? É claro que em alguns momentos qualquer país, mesmo seja desenvolvido, vai ter alguns picos de inflação ou deflação. E quando o dividendo cai, o investidor também acha que aquele dividendo vai ficar para sempre daquele tamanho. Ou seja, ele acha que o dividendo vai ficar para sempre naquele centavinho e nunca mais vai subir. Isso muito acontece com o investidor iniciante que acha que tudo é extremo. E aí, na minha opinião, está o maior erro porque as pessoas deixam de aproveitar muitas oportunidades. Então, a primeira coisa é não levar como premissa o último dividendo pago pelo fundo. Sempre dá uma olhada ali no histórico de dividendo, dá uma analisada, vê também o dividendo projetado do fundo. Não acho que ele sempre vai ser aquele dividendo pequeno ou sempre vai ser aquele dividendo alto. Porque pensa comigo, é melhor você receber R$1,50 com a inflação em 1 ou receber 50 centavos com a inflação em 0. É quase praticamente a mesma coisa. Levando em conta, claro, que a inflação baixa favorece muito mais coisa do que a inflação alta, né? Já que o fundo investe também em outros fundos, seria legal a gente dar uma olhadinha também nesses fundos, né? E para isso, vou pegar as 5 maiores posições que o fundo tem na sua carteira. E fica assim, o DEVA11 fica com 4,06%, o RBHY11 fica com 3,79%, o HCTR11 fica com 1,63%. E o detalhe é que esses 3 primeiros fundos que têm a maior posição no IRDM são fundos de papel, ou seja, está explicado por que o fundo está caindo tanto seu rendimento, né? O quarto fundo é o TORD11 com 1,55% e por fim o RBRS14 com 1,8%. O detalhe, esse relatório do IRDM11 está disponível em vários lugares aí de graça, então se você quer dar uma lida mais aprofundada, só baixar aí e ler que é de graça, viu? Aproveite que se você é investidor, você tem que fazer essa leitura. E o relatório do IRDM11 é bem simples, eu achei que teria mais coisas complexas, pelo menos mais gráficos de rentabilidade, mostrando tudo sobre o passado do fundo, como alguns relatórios têm, como o do HCTR11, do HGLG, porém esse relatório aqui é bem simples, né? Vamos ver se futuramente ele solta o relatório mais completo. Mas ainda assim, para o que estávamos procurando, já solucionou nosso problema, né? Só para concluir aqui, eu não acho que tem alguma coisa ruim acontecendo com o fundo. E isso que está acontecendo não está acontecendo só com esse fundo especificamente. E outra coisa também, eu não acho que vai ter deflação nos meses seguintes, ou pelo menos nos próximos anos. Claro que eu espero que tenha, tomara que tenha, mas eu duvido muito. Eu acho que até pelo contrário, vai ter ondas de inflação ainda maiores. O que deixa esse fundo um pouco atrativo, né? Só um pouco atrativo, mas claro, isso não é uma recomendação de investimento. Você tem que fazer com o seu dinheiro o que você bem entender. Como eu disse, a tendência da inflação é subir, pode esperar que os dividendos do Iridium vão subir junto com a inflação. E esse erro de achar que o dividendo vai ser para sempre, aquele dividendo alto, bonito, tire isso da sua cabeça, não perpetue isso. Sempre olhe o dividendo projetado do fundo, para você não ser pego de surpresa. Claro, antes de finalizarmos o vídeo, temos que fazer aquela simulaçãozinha que todo mundo gosta, né? De quanto rende R$20.000 investidos agora e quanto renderia R$20.000 investidos há um tempinho atrás aí, lá em 2019. Considerando também que você vem reinvestindo todos os dividendos que você recebe, né? Bom, se você investisse hoje com esse preço, você teria mais ou menos 223 cotas do fundo e receberia uma renda passiva de R$175,17. Se tivesse colocado o dinheiro lá em 2019, tivesse reinvestido os dividendos, você teria mais ou menos 310 cotas, teria recebido esse último mês de dividendos R$275,98. E detalhe, dos maiores meses que o fundo pagou, você receberia mais de R$380 por mês. Você teria um patrimônio aproximado de R$27.000, sendo que você teria recebido mais ou menos R$12.000 de dividendos nesse prazo todo que você investiu. Claro que esse dividendo estaria reinvestido no fundo, mas isso é só uma estatística para você ver o tanto de dinheiro que você teria recebido nesse período. Então, meu amigo, novamente, a simulação te mostrando que o investimento é para longo prazo e não para curto prazo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. No longo prazo, esse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar, viu? Se inscreva no canal clicando nesse botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho de notificações. E novamente, se você gostou, deixe o seu like, isso me ajuda demais. Eu fico por aqui, fui!